assim, tu pega uma lista de física pra resolver e aí você se depara com a questão do tal do famoso plano inclinado. Ai, mas o aluno fica nervoso, ele começa a suar, já fica nervoso, me manda mensagem: professora, como é que eu faço? Eu não sei fazer, me ajuda. Dá um desespero só na hora de ver plano inclinado, principalmente porque o aluno tem dúvida na hora de fazer a decomposição da força-peso. Não sabe se tem que decompor com seno, com cosseno, se é PY, se é PX, e é uma confusão do caramba. E aí sabe o que acontece? Você faz a decomposição da força-peso errado e na hora de marcar a resposta final, tem lá pra tu marcar a resposta errada com a conta errada que você fez. E aí o que você faz? Você marca. Aí você marca a resposta errada e erra por bobeira, porque não soube fazer a decomposição da força-peso. E aí o que tu faz? Liga pra amiga? Vai chorar? Vai desistir? Não! Tu vai se inscrever aqui no canal agora, porque eu vou te ensinar tudo sobre o plano inclinado na aula de hoje. E especialmente sobre a decomposição da força-peso. Eu vou fazer com você a decomposição da força-peso e você vai conseguir replicar em todos os outros casos de plano inclinado. Ou seja, depois desse vídeo vai acabar esse teu desespero com plano inclinado, Zé. Meu nome é Ana Letícia, eu sou professora de física aqui no YouTube e bora pra aula de hoje entender tudo sobre o plano inclinado. Quando a gente começa a estudar dinâmica em física, o plano inclinado começa a aparecer na maioria das questões. E a matemática do plano inclinado, ela dá um medinho na maioria dos alunos. Isso porque falando especialmente da decomposição da força-peso ou de alguma outra força que precise ser decomposta ali para usar no plano inclinado. A maioria dos casos é a força-peso que precisa dessa decomposição. E aí o aluno ele trava um pouco porque decomposição de vetores já é uma parada que não é muito familiar para os alunos. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre decomposição de vetores. Zé, eu te ensino uma dicasinha que você resolve qualquer decomposição de vetor em 3 minutos. Então clica no vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar, assiste essa aula rapidinho para você aprender essa dica para decompor qualquer vetor rapidinho. E vai te ajudar muito na aula de hoje. Quando você começa a estudar plano inclinado, parece que você não vai ver a aplicação de plano inclinado em nada no seu dia a dia. Mas tu sabia que quando você estava assistindo Big Brother 22, na prova do líder, nessa fotinha que eu vou deixar aqui do lado, o Scooby, ele tava segurando, se sustentando ali num plano inclinado. Isso aí é um plano inclinado. Repara comigo que os pés dele tá com uma inclinação em relação ao chão e o corpo dele também. E por isso que ele tem que ficar se segurando ali para não cair, justamente porque ele tá inclinado. Essa situação aí é igualzinho quando a gente faz um bloco sobre um plano inclinado. Nesse caso aí o bloco é o Scooby, né? Então, por mais que não seja tão familiar você encontrar uma situação de plano inclinado no dia a dia, pode ter certeza, quando você aprende plano inclinado, você vai começar a observar várias situações ao seu redor que precisa de plano inclinado. Por isso que é tão importante e por isso que a física cobra isso de você, Zé. Porque afinal de contas é um conhecimento que é necessário. Mas vamos lá começar a resolver um exemplo, porque afinal de contas eu tenho que te ensinar a resolver todo esse problema, né? Tô aqui pra isso. Olha só, o nosso primeiro exemplo, eu tô considerando um bloquinho sobre um plano inclinado com 30 graus. Esse bloco tem uma massa aí de 3 kg. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho um coeficiente de atrito cinético de 0,3. E eu quero saber qual é a aceleração desse bloco. Então, é uma situação que eu já estou considerando que o bloco está descendo. Então, eu já estou te informando que o bloco está descendo no plano inclinado. Toda vez que você for resolver qualquer questão de plano inclinado, Zé, você vai começar identificando todas as forças que atuam no bloco. Então aqui, por exemplo, a primeira força que a gente identifica é logo de cara a força-peso. Então a força-peso do bloco vai estar apontando para cá. Esse aqui é o vetor da força-peso do bloco. E aí você pode ficar com a dúvida de por que ele está nessa direção. Porque olha só, Zé, o chão tá aqui, né? O plano inclinado tá apoiado aqui no chão, né? Então a força-peso vai estar apontando exatamente para o chão. A segunda força que a gente consegue identificar aqui é a força normal com que o plano inclinado faz sobre o bloco. Aqui vai estar a força normal do sistema. E como esse bloco está descendo, nós temos aqui uma força de atrito do bloco com o plano inclinado para cima. Esse aqui é o vetor da força de atrito que eu vou chamar de Φ. Só que observa comigo essa situação, Zé. Olha bem para esse bloco. Tem como o bloco tá descendo no plano inclinado? Tem como ele tá escorregando no plano inclinado? Se você olha para essa situação, não tem nenhuma força fazendo o bloco descer o plano inclinado. Você só tem a força de atrito puxando ele para cima. Tem como esse bloco descer nessa situação sem ter nenhuma força puxando ele para baixo? Não tem como. Se você ficar nessa situação que está descrito, você só tem a força de atrito fazendo o bloco subir. É como se você olhasse e falasse assim, pô, o bloco vai subir o plano inclinado sozinho, só pela ação da força de atrito. Meu filho, se isso acontece
Isso não é física, isso é Harry Potter pra frente. O bloco não vai subir sozinho o plano inclinado. Pro bloco subir o plano inclinado, você tem que puxar ele com uma corda, ou então pegar o bloco e subir ele sobre o plano inclinado. A tendência do movimento do bloco é escorregar o plano inclinado, ou então ficar parado numa situação do plano inclinado quando você tem um equilíbrio das forças. Mas subir o plano inclinado sozinho, ele não sobe não. Então, nessa situação aqui, tem que existir alguma outra força que esteja apontando nesse sentido aqui, ó, para poder equilibrar com a força de atrito ou então ser maior que a força de atrito e fazer o bloco descer o plano inclinado. E é por isso que a gente tem a decomposição da força-peso. É o vetor da decomposição da força-peso que vai fazer esse bloco descer o plano inclinado. Para a gente fazer essa decomposição, você tem que começar fazendo uma consideração. Você sempre vai considerar o plano inclinado, a própria superfície do plano inclinado, como o eixo X. E você vai considerar a normal, aqui ó, a direção da normal, como o eixo Y. Se você observar aqui comigo, o peso é a única força que não está no eixo X nem no eixo Y. E é por isso que você vai fazer a decomposição dele. Você vai pegar a cabecinha dessa seta aqui, ó, e vai jogar para cá. Então aqui, ó, aqui sobre o eixo Y, você vai ter a decomposição da força-peso no eixo Y, que você vai chamar de PY. Aqui no eixo X, você vai pegar a cabecinha do vetor do peso, vai jogar para cá. E aí você vai fazer a mesma coisa pro eixo X. Pega a cabecinha dessa seta aqui, ó, e joga para cá. Então aqui, ó, você vai ter a decomposição da força-peso no eixo X, que vai ser o PX. Pronto, agora sim, nessa situação, o bloco pode descer o plano inclinado pela ação da força PX. Se o PX for maior do que a força de atrito, o bloquinho vai descer o plano inclinado. Se o PX for igual à força de atrito, ele vai ficar paradinho ali sobre o plano inclinado. É por isso que na prova do líder lá, o Scooby tinha que ficar segurando numa haste. Porque se ele soltasse, a decomposição da força-peso dele ia fazer ele cair para o outro lado. Por isso que ele ficava ali segurando uma haste para não descer o plano inclinado e perder a prova. E aí, Zé, toda vez que você fizer essa decomposição da força-peso, você precisa escrever uma equação para esses vetores. Para a gente escrever a equação desses vetores, eu vou considerar aqui, ó, o Px e o Py. A gente precisa de uma equação para cada um deles. Para a gente escrever a equação, a gente precisa olhar a posição do ângulo de 30 graus. Então, o 30 graus está aqui, ó. Toda vez que o ângulo estiver nessa posição do plano inclinado, ele também vai estar aqui, ó, entre a força-peso e o PY. Então, se você olha para o PY está colado no ângulo de 30 graus. Ele está com o ângulo de 30 graus. Então, a equação do PY vai ser peso vezes o cosseno de 30 graus, porque ele está com o ângulo de 30 graus. Já o vetor Px, ele está do lado de cá, ó, ele está do outro lado, ele está sem o ângulo de 30 graus. Ele não tem um ângulo de 30 graus, ele está sem o ângulo. Então, o Px vai ser peso vezes seno de 30 graus. E aí, essa conta aqui a gente consegue resolver, porque a gente sabe a massa do bloco. Então, o peso do bloco vai ser massa vezes a gravidade. Então, vai ficar 3 vezes 30 vezes o seno de 30, que vale meio. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10, que vai dar 30, dividido para 2, isso aqui vai dar 15 newtons. Então, o Px vale 15 newtons. E o Py vai valer 3 vezes 10, que é massa vezes a gravidade, vezes o cosseno de 30, que vale mais ou menos 0,86. 3 vezes 10 vai dar 30, vezes 0,86, isso vai dar aproximadamente 26 newtons. Então, o Py vale 26 newtons. A questão está perguntando pra gente a aceleração com que esse bloco está descendo o plano inclinado. Então, você concorda comigo que essa aceleração ela está atuando só no eixo X? A gente não tem movimento no eixo Y. Afinal de contas, o bloco não está quicando no eixo Y, né? Ele está só escorregando o plano inclinado. Então, se a gente for olhar só para o eixo Y, a força resultante do eixo Y tem que ser igual a zero. Afinal de contas, não tem movimento do bloco no eixo Y. Com isso, eu posso dizer que a normal menos o PY é igual a zero, porque são duas forças que têm sentidos contrários. Para a gente achar a força resultante, você faz uma menos a outra. Então, eu vou ter aqui que a normal vai ser igual ao valor do PY. Logo, eu posso concluir que o valor da normal vai ser igual a 26 newtons. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o eixo X, porque afinal de contas eu quero achar o valor da aceleração com que esse bloco está descendo o plano inclinado. Então no eixo X eu vou fazer força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que ao mesmo tempo, no eixo X, eu sei que a força resultante vai ser Px menos a força de atrito, porque são dois vetores de sentidos contrários. Então, com isso aqui, usando essas duas equações,
eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que Px menos a Fat é igual a massa vezes a aceleração. O Px, eu sei que ele vale 15. A força de atrito, a gente faz o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso é igual a massa do bloco, que vale 3, vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então aqui eu vou ficar com 15 menos. O coeficiente de atrito cinético vale 0,3 e a normal vale 26. Se a gente fizer essa matemática, você vai achar um valor de 7,8. Isso é igual a 3 vezes a aceleração. Então eu vou fazer aqui do ladinho, só por causa do espaço, nós vamos ter aí que a aceleração vai ser igual a 15 menos 7,8. Isso vai dar 7,2 dividido para 3. Isso vai dar aí 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, o bloco está descendo o plano inclinado com uma aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente também pode ter a situação em que o bloco fica parado no plano inclinado, como acontecia com o Scooby lá na prova do líder. Ele estava se segurando para não descer o plano inclinado. A gente pode ter essa situação aqui também com o bloco sobre o plano inclinado. Vou te mostrar agora. Ó, nessa situação, o bloco está parado. O bloco ele tem uma massa de 3 kg, a gravidade vale 10, o coeficiente de atrito também vale 0,3 e a tração aqui é o que eu quero descobrir. Então, se você observar comigo, aqui a gente tem um fio que está sustentando o bloco. Você concorda comigo que como o fio está segurando o bloco, não tem como ele deslizar, a não ser que esse fio se rompa, mas não é isso que eu estou considerando. Estou considerando que o fio está segurando esse bloco ali sobre o plano inclinado. Então, ele não vai descer, ele vai realmente estar parado. A primeira coisa que a gente vai fazer é identificar as forças que atuam no bloco. Então, olha só, a primeira força que você sabe que atua no bloco é a força-peso, que vai estar representado por esse vetor aqui da força-peso. Aqui a gente também tem a força normal que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então, esse vetor aqui é o da força normal. Nesse caso, como a gente tem um fio aqui segurando o bloco, para cá nós temos uma força de tração do fio. É a força que vai tracionar esse fio, sabe? Que vai deixar ele esticadinho, vai ficar um fio molenga. Além disso, nós temos também a força de atrito que atua no bloco e na superfície. Então, esse aqui vai ser o vetor da Fat, que é a nossa força de atrito. Novamente, nessa situação, se você olha para o bloco, tem duas forças fazendo o bloco subir o plano inclinado. E isso não pode acontecer. Pensa comigo, você tem um plano inclinado, um bloco sendo sustentado por um fio. Aí você fica ali olhando o bloco com o fio e o fio começa a puxar o bloco sozinho para subir o plano inclinado. Faz algum sentido isso? Mas não faz, né, gente? Isso a física não explica. A situação normal de acontecer é o bloco ficar parado ali no plano inclinado porque está sendo sustentado por um fio. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter uma força contrária. A força de atrito e a força de tração que fariam o bloco subir o plano inclinado. Essa força é a decomposição da força-peso. Então aqui, para a gente fazer a decomposição da força-peso, eu vou considerar o nosso plano inclinado aqui, ó, a superfície do plano inclinado, sendo o nosso eixo X, e a direção aqui da normal, você vai considerar como o eixo Y. E aí eu vou pegar a cabecinha da seta, ó, e vou desenhar aqui sobre o eixo X. Esse aqui vai ser o nosso vetor PX, e vou fazer a mesma coisa para o Y. Então, eu vou vir aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou desenhar o vetor PY. E aí, a gente precisa escrever a equação para o PX e a equação para o PY. Nesse caso, o ângulo de 30 graus está lá em cima do plano inclinado. Ele não está mais aqui embaixo. Quando o ângulo estiver lá na parte de cima, esse ângulo aqui de cima, ele vai estar posicionado aqui, ó, entre o peso e o PX. Então, aqui agora, nós temos 30 graus. Então, o PX agora ele está colado com o ângulo de 30 graus. Então, o PX vai ser peso cosseno de 30 graus. E o nosso PY está sem o ângulo de 30 graus. Então, ele vai ser P vezes seno de 30 graus. Nós já fizemos essa conta anteriormente, né? Então, eu vou só repetir aqui. Aqui vai dar aproximadamente 26 newtons. E aqui vai ser igual a 15 newtons. E aí agora a gente precisa olhar para cada eixo, né? Eu vou começar olhando para o eixo Y. Você concorda comigo que no eixo Y não tem movimento? Então eu posso tranquilamente dizer que a normal é igual ao PY. As duas forças estão se equilibrando. O bloco não vai nem para cima nem para baixo, ele fica parado, se as duas forças são iguais. Então a normal aqui, ó, vai ser igual a 15 newtons. Agora, se eu for olhar para o eixo X, nós temos que a força resultante do eixo X tem que ser igual a zero, porque afinal de contas, o bloco está parado nessa situação. Eu falei no início que ele estava parado. Então, a força resultante é igual a zero. Se a gente olhar para o eixo X, como é que a gente calcula a força resultante entre as forças que estão no X? Bom, eu tenho tração e força de atrito no mesmo sentido e o PX no sentido contrário. Então, você concorda comigo que eu posso fazer assim, ó.
px menos a força de atrito, que está no sentido contrário ao px, então eu vou subtrair, menos a atração, que também está no sentido contrário de px. Isso é igual a zero. Px a gente sabe o valor, que vale 26 newtons, menos a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, menos a atração que eu quero descobrir. Isso tem que dar zero. Então aqui eu vou ter 26, o coeficiente de atrito vale 0,3 e a normal vale 15. Isso vai dar 4,5 menos a atração. Isso é igual a zero. Jogando a atração para o lado de lá, eu vou ficar com 26 menos 4,5. Isso vai dar 21,5 newtons. Então esse aqui é o valor da atração que sustenta esse bloco. Em qualquer outra situação de um plano inclinado que você for resolver, Zé, você tem que seguir esse mesmo passo a passo que eu mostrei aqui. A única atenção que você tem que ter são duas. Primeiro, com a posição do ângulo que tem no seu plano inclinado, para você poder fazer a decomposição da força-peso direitinho. E segundo, quais são as forças que estão atuando no bloco. Afinal de contas, se você tiver forças no mesmo sentido, você soma. Se tiver sentidos contrários, você subtrai. E aí, por último, mais uma observação que eu quase esqueci. Você tem que saber se o bloco está descendo com uma aceleração ou se ele não tem aceleração no movimento dele, podendo estar parado ou então podendo estar descendo o plano inclinado com uma velocidade constante. Se você tentar fazer qualquer outra questão de plano inclinado acompanhando essa aula, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver bem melhor as suas questões. Então faz isso que eu quero muito te ajudar com o plano inclinado. Zé, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E olha só, aproveita e me segue lá no Instagram, @AnaLeticiaFísica. Me manda um direct e fala assim: professora, acabei de ver a aula de plano inclinado. Me tira essa dúvida aqui, me manda lá no direct. Eu vou adorar te responder e saber que você me conheceu aqui pelo YouTube. E não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vale uma curtida, hein? Então curte esse vídeo aqui e, claro, não deixa de se inscrever. Zé, um beijo e até a próxima aula.